Bom, então vamos à receita do nosso super casaco Lotus. Esse é um casaco que ficou muito comprido, ele ficou com 1,10 m depois do acabamento. E ele foi todo feito com fio sedificada, que é um fio 30% lã, 70% acrílico. Eu utilizei aqui a cor 703, que é uma cor super clássica, neutra, né? Você pode fazer colorido, você pode fazer na cor que você quiser. E essa é uma receita totalmente customizável, ou seja, você pode fazer do tamanho que você quiser. Você pode fazer desde uma criança até um adulto, homem, mulher, enfim, para quem você quiser. Para você adaptar, eu expliquei tudo direitinho na apostila e expliquei também no vídeo do nosso casaco orquídea. É a mesma lógica porque ele é um top-down, tá? A diferença aqui é que esse casaco eu fiz um pouco mais justo ao corpo, vou explicar para vocês como. E ele é comprido, mas a lógica de construção ela é bastante semelhante. Então eu não vou explicar de novo aqui para não ficar repetitivo o nosso curso. Eu vou partir já aqui de uma amostra. Para o meu casaco desse tamanho, que é um tamanho G, eu fiz 70 correntinhas para iniciar. E aí, como eu queria uma gola vez, conforme expliquei lá na apostila, né? 70 é o número de correntinhas suficientes para dar a volta na minha cabeça. Eu diminui para 53 para a gente poder fazer a gola V. Então, eu fui fazendo os aumentos até que a minha frente tivesse 10 pontos altos, tá? Eu parti de 2 e fui até os 10, da mesma forma como a gente fez, eu vou mostrar já já, mas só para explicar para vocês. No meu caso, então, 14 pontos para cada uma das mangas, 10 para cada uma das frentes, 21 para as costas, tá? Então, você vai fazer lá o número de correntinhas suficiente para dar a volta na sua cabeça. Eu tô usando aqui agulha 6 milímetros e depois eu vou utilizar a agulha 5 para fazer um detalhe do punho da manga, tá? Então, a 6 e a 5 é o que a gente vai utilizar aqui. Você vai, então, fazer o número de correntinhas suficientes para o seu... para passar na sua cabeça. E depois você volta fazendo pontos altos. Então, você, por exemplo, fez o tanto de correntinha que você precisava, sobe 2 correntes, que vão equivaler ao primeiro ponto alto, e vai fazer ponto alto em cada corrente da seguinte maneira, ó. Eu fiz 2 pontos altos, aí eu fiz uma corrente, e na próxima, aí eu fiz o número de pontos referentes aqui à minha manga, tá? Na minha amostra, a minha manga tem 5 pontos altos. Então, eu fiz 2 para frente. Esse 2 vai ser para qualquer número de correntinhas que você fizer. Uma corrente. Aí, você vai fazer o número de pontos altos da manga que deu na continha que eu ensinei vocês a fazerem, tanto na apostila quanto no vídeo do casaco orquídea. Uma corrente, o número de pontos necessário para as costas, que aqui foram 2, 4, 6, 8, tá? Uma corrente, a outra manga, uma corrente e 2 pontos altos. Em cada uma dessas correntes, você vai colocar um marcadorzinho, pode ser um fiozinho de outra cor, pode ser o que você quiser, tá? Sempre daqui para frente, nesses marcadores, a gente vai fazer aumentos até o tamanho que a gente for fechar o casaco, que a gente for trabalhar frente e costas, fechando as mangas, tá? Então, vai ser sempre aqui o aumento que a gente vai fazer. Na segunda carreira do nosso casaco, nós vamos subir 2 correntes e vamos virar. Vamos fazer um aumento nesse primeiro ponto, no primeiro e no último. Em todas as carreiras, em todas, até somarem o número de pontos que você precisa para sua frente. Então, no meu caso do casaco original, eu precisava de 10 pontos. Então, eu fiz esse aumento em 5 carreiras, tá? Depois você para de fazer. Você fez o aumento aqui, um ponto alto no próximo. Cheguei no primeiro marcador. O que eu vou fazer nessa corrente? Eu vou fazer um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto nesse intervalinho de uma corrente. Então, é um Vzinho, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, tá? Eu vou fazer isso em todos os intervalos de corrente. E aí, você pode mudar já o seu marcador
de carreira. Aqui. Aqui. E aí, você vai continuar fazendo ponto sobre ponto. Essa daqui é a técnica da top-down, raglan, né? Então, é muito prática, porque a hora que você terminar, vocês vão ver que não tem costura alguma. Terminou, terminou, tá? Você vai fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar no próximo marcador. Aí, você vai fazer um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. E aí, já pode mudar o seu marcador de carreira, tá? E assim você vai trabalhar, um ponto alto em cada ponto alto até o marcadorzinho, faz esse Vzinho, um ponto alto em cada ponto alto até o marcador, faz o V, um ponto alto e no final um aumento, tá? Aqui no caso da minha amostra, a minha terceira carreira já foi ponto sobre ponto no início e no final. Eu não fiz mais aumentos porque eu já tinha chegado aos 4 pontos altos que eu queria, tá? Então, aqui foram só 2 de aumento. Na receita minha original, foram 5 de aumento no início e no final. E, como eu falei, você vai sempre manter esses aumentos nos 4 intervalos de corrente. Quando você achar que já tá ok para fechar o seu casaco, então você vai lá, vai colocar um marcadorzinho aqui, ó, separando a manga, e vai vestir e ver se o seu braço entra aqui, tá? Se seu braço entrar, você já pode começar o fechamento. No caso deste casaco, eu quis ele mais justo na cava, então aqui passou meu braço bem justinho, mas o seio já ia ficar, o casaco ia ficar pequeno. Então, o que que eu fiz? Isso tá anotadinho para vocês na receita. O que que eu fiz? 2 correntes para subir, vou trabalhar os pontos referentes à frente do casaco, aqui. 3, 4 pontinhos. Aí, eu faço um ponto alto no intervalinho de corrente. E aí, para dar a largura dos seios, eu fiz 5 correntes. Aqui eu vou fazer 3, tá? Só para não ficar muito esdrúxula a amostra. Eu fiz 5 correntes, dei a laçada, pulo toda a parte da manga, vou para o próximo intervalo de corrente, faço um ponto alto. Aí, eu faço um ponto alto em cada ponto das costas. Que agora você vai ter que fazer do outro lado igualzinho, né? O seu casaco ficar simétrico, ficar tudo certinho. Faço um ponto alto no intervalo de corrente, faço o mesmo número de correntes que eu fiz ali. Como eu falei, no casaco original eu fiz 5, aqui eu fiz 3, você faça quantas forem necessárias para dar a largura do seu seio. Dá uma laçada, pulo todos esses pontos da manga, vou aqui para o intervalo de corrente, faço um ponto alto. E aí, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto da frente. Não esquecer de trabalhar as correntes que você fez para subir, ok? Então, vai ficar assim. Agora, o que que você vai fazer? Subir 2 correntes, aí você vai fazer um ponto alto em cada ponto e um ponto alto em cada corrente, tá? Pra gente descer aqui a frente e as costas e vai ficar algo parecido com isso aqui, tá? Aqui, eu desci até o meu casaco ter 96, eu acho, 95, 96 centímetros, tá tudo anotadinho para vocês. Você vai descer o quanto você quiser. Se você quiser um casaco cropped, você faz menorzinho. Se você quiser na altura do quadril, você faz na altura do quadril. Eu fiz para baixo do joelho, tá? Então, você vai descer quantas carreiras você quiser. Eu desci, se não me engano, acho que foram 38 carreiras ao todo, contando aqui de cima, tá?
Depois que você terminar as suas carreiras, o que a gente vai fazer de acabamento? Você vai fazer uma corrente para subir e aí a gente vai dar toda a volta em pontos baixos, tá? Você vai fazer pontos baixos na parte de baixo do casaco, vai subir aqui na frente, vai dar a volta no pescoço e descer aqui na outra frente até fechar aqui. Esse acabamento, essa barra, a gente vai fazer em carreiras circulares, tá? Então, você vai fazer uma carreira toda de pontos baixos. Quando você chegar aqui nessa pontinha, você vai fechar ou com ponto baixíssimo ou com fechamento invisível, ok? Muito bem. Segunda carreira desse acabamento. Você vai pegar só a alcinha de trás, tá? Ah, lembrando que nesses cantinhos aqui de baixo, ó, você vai fazer aumentos, tá? 2 pontos altos, 2 pontos baixos, tá? Para poder fazer a curvinha. Então, é um ponto baixo relativo a esse lado do casaco, um ponto baixo relativo a este aqui. Na segunda carreira, você vai trabalhar pegando só a alcinha de trás do ponto. Então, você vai pegar e vai fazer um ponto baixo, aqui, 2, 3, 4, 5. Feitos 5 pontos baixos, você vai fazer um ponto puff. Então, você vai dar a laçada, colocar... Aqui não precisa ser só na alcinha de trás, pode pegar as duas. Coloca, volta uma vez, 2, pega a laçada, 3, pega a laçada, 4 e pega a laçada, 5, tá? Para ele ficar bem redondinho aqui. Fechei, passei por dentro de todas. Vou aqui e faço ponto baixo, pegando só a alcinha de trás e continuo. Tá? Você vai fazer essa carreira por toda a volta. Eu vou pegar aqui o casaco. Eu tava mostrando para vocês essa segunda carreira, tá? Faz por toda a volta. Depois, uma carreira só de pontos baixos em toda a volta. Depois, ao invés de você começar com 5 na quarta carreira, você começa com 3. Por quê? Para que o seu puff caia bem no ponto do meio desses 5, ó, aqui, ó. Então, você vai começar 1, 2, 3, um puff. 1, 2, 3, 4, 5, puff. Aí, você vai continuar a sequência de 5 pontos baixos, um puff. Você só faz 3 a primeira sequência que você for fazer, só para desencontrar, tá? Para ele ficar, dar esse efeito, esse movimento aqui. Em vez de ficar tudo na mesma linha, eu dei uma desencontrada aqui. Feita a quarta carreira, a quinta você vai fazer só de pontos baixos. A sexta, ela é igual à segunda. E a sétima de pontos baixos. Aí você vai encerrar. Isso aqui tá por toda a parte de baixo, sempre fazendo aumentos, tá? Nos cantinhos. Sempre os pontinhos dos cantinhos você vai aumentando, tá? Isso aqui tá na parte de baixo, está na frente do casaco, na abertura, tá? E aqui na parte do pescoço, cadê a parte do pescoço? Aqui na parte do pescoço, como o pescoço aqui não vai, cadê? Não vai aparecer tanto, eu pulei o pescoço. Eu pulei no sentido assim, eu não fiz o puff, eu só fiz os pontos baixos, tá? Que é outra opção de acabamento também. Se você não gosta de fazer ou não quer fazer o ponto puff, ó, fica lindo também. Só o ponto baixo pegando a alcinha de trás, tá? Muito bem. Feito isso, vamos para as mangas. O que nós vamos fazer aqui na manga? Nós vamos pegar o novelo, vamos colocar o fio aqui na cava, tá? Sempre coloquem na cava. Aqui no caso, a gente não tem correntinha. Aqui a gente teria, ó. Vou pegar aqui só para vocês verem. No caso da receita original também tem correntinha. Então, vou pegar aqui, ó. Aqui não tem 3 aqui na cava, embaixo do sovaco mesmo, eu vou pegar na do meio, tá? No meu caso lá tinham 5, eu também peguei na do meio, que era a terceira. Aí, você sobe 2 correntes. Agora, você vai fazer um ponto alto em cada corrente, um ponto alto em cada ponto, e quando tiver a lateral, que a lateral desse ponto que a gente passou no último intervalinho de corrente, você faz 2 pontos altos em cada lateral. 1
e 2. E aí, você vai fazer um ponto alto em cada ponto da carreira anterior, tá? Vai fazendo assim, dando toda a volta, dessa maneira. Chegando aqui em outra lateral de ponto, ó, tem mais um pontinho aqui, agora já é de novo uma lateral. Lateral de ponto alto, a gente faz 2 pontos. Um no corpinho dele e um aqui na cabeça dele, tá? Aí, eu vou ter mais uma corrente, né? E aí, já chegou o meu ponto inicial. Aqui, pra gente manter a estética do ponto, da receita, eu não vou continuar no mesmo sentido, eu vou fazer carreira de ida e volta, embora eu esteja trabalhando em carreiras circulares. Por quê? Para manter essa estética, direito avesso, senão a manga vai ficar diferente do casaco. Então, o que que eu faço aqui? Eu faço um ponto baixíssimo para fechar aqui, subo 2 correntes, viro. E vou trabalhar aqui do lado do avesso, tá? Só toma cuidado para você não fazer nenhum aumento involuntário aqui. E aí, você vai pegar um ponto em cada ponto, dá toda a volta, depois vira de novo. Então, você vai sempre virar o seu trabalho, né? Independente de você estar trabalhando de maneira circular, você vai virar para manter a estética dos pontos aqui na manga também, tá vendo? Essa aqui é a manga, ela tá do mesmo jeitinho que está aqui o casaco, né? Direito e avesso, direito e avesso. Muito bem, a partir da terceira carreira da manga, a gente vai ter indicação lá na receita de diminuições. Como é que eu vou fazer as diminuições? Você vai fazer da seguinte forma, ó. Você vai fazer sempre uma no início da carreira e outra no final. Esse ponto central, que é o seu primeiro ponto de cada carreira, ele se mantém constante, tá? Ele não vai mudar nunca. Você vai fazer sempre diminuição nos 2 pontos que estão ladeando ele aqui, os 2 primeiros e depois os 2 últimos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Pego o fio, coloco o fio no primeiro ponto, volto, tiro 2, seguro o ponto na agulha. Pego a laçada, ponho no próximo ponto, volto, tiro 2, seguro aqui, tiro tudo de uma vez. Fiz uma diminuição. Aí, eu vou lá, faço ponto, 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 ponto. Chegou nos 2 últimos, eu faço uma diminuição. A partir, então, da terceira carreira, vocês vão ter várias diminuições aqui no casaco. Por isso que é importante a gente colocar o fio bem na cava, para que a marca das diminuições e do fechamento das carreiras fica embaixo do braço, não vai aparecer, tá? Então, vocês estão vendo que a manga, ela vem diminuindo de largura, porque essa manga eu não quis ela reta, eu quis fazer ela mais, acompanhando o movimento do braço, né? Então, a partir da terceira carreira, aqui eu tenho diminuição. Aí, eu tenho 2 sem diminuição, uma com diminuição, 2, uma com diminuição. A partir da 14ª, eu fiz uma diminuição, uma normal, uma diminuição, uma normal. Em vez de fazer uma diminuição e 2 lineares, 2 sem nenhuma diminuição, eu fui diminuindo o intervalo, 1 e 1, 1 e 1, tá? Isso até a 21ª carreira. A 22ª, eu troquei de agulha, tá? Daí, eu peguei a agulha, deixa eu pegar aqui a agulha, 5 milímetros. Cadê? Tá aqui. Aí, eu peguei a agulha 5 milímetros e fiz o mesmo trabalho que eu fiz em volta do casaco aqui, eu fiz no punho. E por que eu troquei de agulha? Simplesmente para dar uma última funilada aqui, sem eu precisar trabalhar diminuições. Então, quando você quiser diminuir a largura de um trabalho, sem se preocupar com as diminuições, você pode usar esse truque de trocar a agulha, tá? Então, ele fez levemente uma diminuição aqui. No caso da manga, eu não fechei as carreiras, tá? Eu fui trabalhando em espiral, não fechei. É o mesmo trabalhinho da abertura da peça. E o casaco ficou assim, eu amei o resultado. Ele ficou
super chique, é bem quentinho porque esse fio tem 30% de lã. E espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem, me marquem para eu ver, tá bom? E um beijo e até a próxima aula.